Bom, continuando aí a nossa aula, entendendo como é essa igreja, entendendo como é organizada essa igreja do Novo Testamento, nós falamos sobre adoração no vídeo anterior, então como a igreja do Novo Testamento adorava. Então agora nós vamos falar sobre a questão do pastoreio, né, do cuidado da igreja. Então, nós temos algumas passagens, muitas na verdade, nesse vídeo, e por causa do nosso tempo a gente não vai conseguir ler todas as passagens. Então fica a tarefa para que você leia todas as passagens e possa confirmar o que a palavra de Deus mostra para nós, tá bom? Então vamos lá. Como é organizada a igreja? Então, olha só. Quando nós olhamos para o nosso mundo religioso hoje, essas palavras fazem parte, concordam comigo? Então a gente ouve muito isso, né? Então, nas inúmeras denominações que nós temos por aí, nós temos o presbítero, papa, padre, freira, ministro, reverendo, diácono, missionário, apóstolo, levita, bispo, arcebispo, profeta e por aí vai, né? Diaconisa, pastora, missionária, enfim. A pergunta é, quando nós olhamos para a Bíblia, o que dentro disso daqui nós encontramos? Né? Se de fato nós queremos ser a igreja de Deus, a igreja de Cristo, nós precisamos sempre voltar para a Bíblia. Porque a Bíblia é a nossa bússola, o nosso manual. Né? Então, o que dentro disso aqui nós encontramos na Bíblia? É isso que nós vamos ver hoje, tá bom? O que a Bíblia fala sobre isso? E um outro termo que a gente encontra também no mundo religioso hoje não sei se você já ouviu essas expressões, a igreja local, a igreja central, a igreja matriz, igreja sede, igreja mãe. Será que na Bíblia existe isso? Será que na Bíblia existia uma igreja que comandava todas as outras? Uma igreja matriz? Será que a igreja de Jerusalém era a igreja mais importante do que as outras? Né? Já que a igreja começou lá, foi a primeira igreja que teve. E aí todas as outras igrejas se submetiam a ela? Será que era isso que a gente encontra nas páginas do Novo Testamento? Será? Então é isso que nós vamos responder no vídeo de hoje, tá bom? Então vamos lá. Vamos lembrar de alguns princípios do Velho Testamento. Então, se foi assim na arca, no tempo de Noé, se foi assim no tabernáculo, seria diferente com a igreja? O que você quer dizer com isso, professor? Então lembra que quando nós voltamos para o Velho Testamento, e a gente viu essas histórias, eu acredito que eu até falei no vídeo lá quando nós estudamos o dilúvio. Então lembra como foi a questão do dilúvio? Deus deu para Noé todas as instruções, as medidas, o tamanho da arca, o tipo de madeira que ele tinha que usar, como revestir a arca, a questão da porta. Deus deu todos os detalhes para Noé. Então, o que nós aprendemos com isso? Que Deus é um Deus de detalhes, Deus dá todos os detalhes. Quando nós voltamos para a história do tabernáculo, lembra dessa aula também que nós estudamos juntos, né? Deus pediu para que a nação de Israel construísse ali o tabernáculo, porque Deus queria estar no meio deles, e Deus deu todas as instruções de como o tabernáculo deveria ser construído, os objetos que estariam dentro do tabernáculo. Então Deus é um Deus de detalhes. Deus deu a Moisés todos os detalhes. Pergunta, seria diferente com a igreja? Então, na igreja cada um pode fazer as coisas do jeito que quer? É claro que não. Quando nós olhamos para as páginas do Novo Testamento, é o mesmo Deus. O Deus dos detalhes, o Deus que dá todos os detalhes de como ele quer que as coisas sejam feitas. Não foi isso que a gente viu na aula anterior? Então, Deus mostrou para a igreja como a igreja deveria adorá-lo. Né, através da ceia, da oferta, da palavra, da oração, dos cânticos. Então, Deus deu essas orientações. E a respeito do pastoreio? Como devem ser essas pessoas? Quais características elas devem ser? Quais qualidades elas devem ter? Será que a Bíblia mostra para nós? Então, é exatamente isso que nós vamos ver aqui. Vamos lá para o slide? Então, é exatamente isso que eu quero mostrar para vocês. Deus deixou um modelo para a organização da sua igreja. E ninguém tem o direito de mudar esse modelo. Ninguém tem autoridade para mudar isso. Lembra? Porque a igreja é de quem? A igreja é de Jesus. A igreja é de Deus. A igreja não é nossa. Então nós apenas obedecemos. Vamos lá? Então, olha só. O que está arriscado aqui é o que nós encontramos então na Bíblia. Nós encontramos o termo presbítero. O resto não. Nós encontramos diácono. Nós encontramos apóstolo, bispo, evangelista, mestre, pastor
e profeta. São os únicos termos que nós encontramos na Bíblia. E o resto, nós não encontramos. Nós não encontramos. Então, se nós não encontramos, nós temos autoridade para fazer diferente? Nós temos autoridade para colocar essas coisas dentro da igreja? É claro que não, né? E lembra que eu falei igreja sede, igreja mãe, igreja matriz? A gente encontra alguma coisa disso na Bíblia? Também não. Nós só encontramos a igreja local. Quando você lê as cartas, quando você lê o Novo Testamento, você vai encontrar esse termo. A igreja do Senhor que se reunia na cidade de Jerusalém. A igreja que se reunia em Antioquia. A igreja de Roma, a igreja de Corinto, a igreja de Éfeso, de Filipos, de Colossos, de Tessalônica, de Listra, Derbe, Cônio. Ou seja, as igrejas eram locais e independentes. Elas eram unidas através da mesma profissão de fé, que era Jesus Cristo. Mas não havia nenhuma igreja que se sobressaía sobre elas e que mandava sobre todas as outras. Isso não existia. Então as igrejas tinham a sua independência local. Então eu vou explicar um pouquinho mais nos próximos slides. Então, vamos lembrar que a igreja ela é formada por todos os membros que são acrescentados ao corpo. Então, igreja não é algo que você começa. Eu vou começar uma igreja. A igreja já começou em Atos capítulo 2. No dia em que o Pentecostes, ali a igreja começou. Então, nós, quando confessamos Jesus, quando aceitamos o Evangelho, quando somos batizados, nós somos acrescentados a essa igreja. Então, nós não começamos e não podemos começar a igreja nenhuma, porque a igreja já começou lá em Atos capítulo 2. E é na igreja que Cristo edificou, não existem cargos, e sim funções. Então, aquilo que você viu no slide anterior, então, apóstolo, profeta, evangelista, isso daí não é um cargo. Presbítero, diácono, isso não é um cargo, isso é uma função. É um dom que a pessoa tem e ela exerce esse dom dentro do corpo, para a edificação do corpo. Então, isso não é um cargo. Não existe isso de a pessoa começou como um diácono, depois subiu como... ela subiu de cargo e virou presbítero, depois ela subiu de cargo e virou bispo. Isso não é um cargo, isso é uma função. E cada um desempenha essa função de acordo com o seu dom, de acordo com a capacidade, de acordo com o desejo de cada um. Então, olha só o que diz aqui, ó, os que aceitaram a mensagem foram batizados. Atos 2, 41 a 47. Depois leia o capítulo inteiro de novo. E naquele dia houve um acréscimo. Então, quem foi batizado começou uma igreja? Não, eles foram acrescentados à igreja. Cerca de 3.000 pessoas. E olha o texto falando aqui, ó. E o Senhor acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Então, quem nos acrescenta dentro da igreja não é nenhuma pessoa, é Deus. O Senhor acrescentava os que iam sendo salvos, né? Então, é sobre isso, tá bom? Vamos lá, continuando. Então, para a gente poder responder a questão da igreja sede, igreja mãe, o cabeça da igreja é Jesus. A gente falou sobre isso, tá aqui o texto, Colossenses 1,18. O texto aí para você ler. Então, não existe igreja matriz, não existe igreja sede que controla as demais. A sede está no céu, onde Jesus está. Então, essa ideia de que existe uma igreja, eu vou fazer um desenho aqui para você poder entender, né? Então, de que existe uma igreja e que essa igreja controla as outras igrejas, isso não existe na Bíblia. Esse modelo não é bíblico, isso não existe, né? Então, como é que funciona na Bíblia? Os apóstolos viajaram o mundo e eles começaram igrejas locais. Então, Paulo começou a igreja lá em Corinto, em Éfeso, em Colossos, em Tessalônica, tinha a igreja de Antioquia, a igreja de Jerusalém, enfim, a igreja em Roma. Então, começam a ter várias igrejas de Cristo. Essas igrejas começam. Quem manda em quem? Ninguém manda em ninguém. A igreja ela tem a sua autonomia, ela tem a sua independência local, né? É óbvio que você vai ver no Novo Testamento que as igrejas se unem. As igrejas se unem para poder arrecadar uma oferta e enviar
Paulo para um outro lugar, para começar uma igreja em outro lugar, ou para atender às necessidades de um outro lugar. Mas você não vai encontrar na Bíblia o fato de existir uma igreja que se sobressaia. Então, nesse sentido, já cai por terra a ideia do pastor presidente, né? Aquela pessoa que governa ou que manda em várias igrejas, né? E isso, a gente precisa entender isso, né? E a gente precisa aceitar essa verdade. Quantos exemplos negativos, ruins nós temos, né? De igrejas que têm ali a sua sede e esses pastores presidentes que caem em escândalos ou que em maus exemplos, e infelizmente ele não sai do cargo. Por que ele não sai? Porque quem começou aquela denominação foi ele. A igreja, né, aquela denominação é dele. Então ele se sente o dono. Então, o problema disso é que você acaba, né, trazendo muito poder e muito dinheiro para uma pessoa. E esse não é o plano de Deus, né? O plano de Deus é que existam igrejas locais, né? Então, o pastor, o presbítero, ele vai pastorear aquela igreja local. Eu vou mostrar isso nos textos bíblicos aqui para você, né? E aí ele tem aquela influência e aquele pastoreio na igreja local. Então não tem como ele se ensoberbecer, né? Não tem como ele ficar... Porque dentro desse modelo bíblico, a autoridade maior é de Jesus. A autoridade suprema é dele. E a gente tem que confiar que esse modelo bíblico funciona. Porque se eu acho que se não tiver uma igreja sede, uma igreja mãe, as coisas não vão acontecer, então eu estou colocando mais confiança na nossa capacidade, na minha capacidade humana, do que confiança em Deus, né, em Jesus, de cuidar da sua igreja, tá bom? Vamos voltar lá para o slide? Então, não existe essa coisa de igreja sede, tá? A gente pode, se você tiver alguma dúvida, você pode mandar para nós, a gente pode gravar mais material, mais vídeos para poder falar em relação a isso, mas basicamente é isso. Nós não encontramos no Novo Testamento nenhum exemplo de uma igreja que tinha autoridade sobre as outras, tá bom? Então, o que existia era o ministério apostólico. Então, os apóstolos, eles tinham uma autoridade de ensinar, até porque a Bíblia não havia, o Novo Testamento não estava completo. Então, eles tinham essa autoridade de ir nas igrejas e ensinar a mensagem de Deus, porque foi isso que Deus fez, né? Jesus escolheu os 12 e deu essa autoridade a eles para que eles pudessem confirmar a palavra viajando mundo afora, tá bom? Então, uma outra coisa que a gente precisa se lembrar é que o fundamento da igreja são os apóstolos e profetas. Isso está lá em Efésios 2:20, né? O que esses apóstolos e profetas fizeram? Primeiro, eles receberam de Deus, né, a mensagem. Na verdade, eu vou até abrir esse texto para que você possa acompanhar comigo a leitura, eu acho importante. Então, Efésios 2:20 diz assim. Então, preste atenção no texto. Vou pegar aqui a minha Bíblia para que você possa acompanhar comigo. Ele diz assim, olha... Portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus como pedra angular. Então, ou seja, os apóstolos e profetas são esse fundamento da igreja, mas a pedra angular é quem? Jesus. O texto acabou de falar para nós. Então, Jesus é a pedra, o fundamento são os apóstolos e profetas. E por que eles são tão importantes? A gente tem que se lembrar que nesse período ainda não havia o Novo Testamento completo. Então Deus usou o ministério apostólico e profético para trazer à luz, né, a sua mensagem para o mundo. E o que eles fizeram quando eles receberam essa mensagem? Primeiro, eles anunciaram, eles pregaram essa mensagem para as pessoas. Depois, eles espalharam o evangelho no mundo através das viagens. Talvez o mais conhecido seja o apóstolo Paulo, que viajou o mundo fazendo missões, pregando o evangelho. E depois eles instruíram, alertaram e corrigiram as igrejas, que são as cartas que nós temos. Então, depois de Atos, nós temos Romanos, e a partir de Romanos, nós temos as cartas que foram escritas pelos apóstolos, né? Nem todas, né? Nós temos Tiago, Hebreus, que a gente não sabe o autor, né? Mas cartas que foram escritas, né, pelos discípulos, pelos apóstolos e também profetas, que trouxeram à luz
né, aquilo que eles receberam de Jesus. Então, esses apóstolos, preste muita atenção nisso, esses apóstolos e profetas, eles já cumpriram a sua função. E com a morte deles, Deus organizou a sua igreja com outras funções. Então, naquela época, Deus precisou do ministério apostólico e profético para trazer à luz a sua revelação. Mas esse ministério cumpriu a sua missão, ou seja, é um ministério que foi concluído. Então nós não temos mais apóstolos hoje em dia, e nem profetas, tá bom? Porque eles cumpriram o seu papel. E hoje, então, como é que hoje a igreja é organizada? Hoje a igreja é organizada através dos presbíteros, dos bispos e pastores, diáconos e evangelistas, né? Então, por exemplo, se você voltar e ler Atos capítulo 2, e olha só para você entender um pouco a respeito do ministério apostólico, né? Então, quando você lê Atos capítulo 2, que fala a respeito da escolha de Matias, você pode ler depois Atos capítulo 1. Então, lembre-se disso. Judas traiu Jesus e depois se matou. E os apóstolos, eles vão escolher alguém para o lugar de Judas. E olha só o que Pedro fala em Atos 1, versículo 21. Portanto, é necessário que escolhamos uns dos homens que estiveram conosco durante todo o tempo em que o Senhor Jesus viveu entre nós, desde o batismo de João até o dia em que Jesus foi elevado dentre nós às alturas. É preciso que um deles seja conosco, testemunha da sua ressurreição. Pedro está dizendo, né? Então, se você ler o texto completo, você vai ver que haviam 120 pessoas reunidas, e Pedro chama aquelas 120 pessoas, ele fala as condições para ser um apóstolo, e ele fala, é preciso que essa pessoa estivesse ou nos acompanhasse, né, tenha nos acompanhado desde o batismo de Jesus até o dia em que ele foi elevado aos céus, para que junto de nós ele seja uma testemunha ocular. Então o ministério apostólico era um ministério ocular, de testemunhas oculares. Então, eram homens que deveriam ter visto todo o ministério de Jesus na terra, e também eles teriam que ter visto a morte, o sepultamento, e principalmente ter visto Jesus ressuscitado. Então, isso é o que o texto está dizendo aqui. Então, Pedro falou, é necessário que nós escolhamos um homem que tenha visto desde o batismo até a ascensão dele aos céus. Né? E por quê? Ele responde, para que ele seja uma testemunha conosco desse ministério apostólico, né? Então, para que ele seja conosco uma testemunha da ressurreição de Cristo. Então, olha só que interessante. Então, Jesus escolheu esses 12, né? Porque a escolha de Matias também foi sendo guiada por Jesus. Então, esses 12, eles foram escolhidos por Jesus para serem as suas testemunhas e para serem o fundamento da igreja. Então, uma vez que esses fundamentos foram lançados, você não precisa mais trazer fundamentos novos. Então, a igreja, ela foi construída sobre o sacrifício de Jesus, que é a pedra angular, que diz lá em Efésios 2:20, e sobre o fundamento dos apóstolos, que testificaram a respeito da ressurreição de Jesus. Ou seja, uma vez que esses fundamentos foram lançados, não precisa ter mais fundamento. Quando você constrói uma casa, né? Uma vez que você tem ali a pedra angular e você constrói as colunas, você agora só coloca tijolos. Você não continua construindo a casa com colunas. Então, os 12 foram, de certa maneira, até uma analogia, né? Uma maneira poética de dizer isso, eles são as colunas da igreja. E nós, que viemos depois, somos os tijolos. Então, o ministério apostólico, ele cumpriu o seu papel. Ou seja, não existem mais apóstolos hoje em dia. A não ser que ele tenha mais de 2000 anos e que tenha visto Jesus ressuscitado. Né? E não só isso, né? Tenha visto o batismo de Jesus e tenha visto a sua ressurreição e a sua ascensão. Então, isso não aconteceu. Então, o ministério apostólico não existe mais. Ele cumpriu
o seu papel, né? Assim como o ministério profético. Então, Deus deu o dom de profecia ali no primeiro século para a igreja, porque eles não tinham a palavra, eles não tinham ainda a Bíblia, mas uma vez que a Bíblia se tornou completa, eles tinham ali a direção para entender a vontade de Deus, tá bom? Então, basicamente, é isso a respeito do ministério apostólico, e depois nós vamos voltar, então, para continuar a falar a respeito de, tá bom, então o ministério apostólico e o profético cumpriu o seu papel. E hoje? Como a igreja hoje, então, é guiada? Como é que a igreja hoje é pastoreada? Então, nós vamos ver isso no próximo vídeo. Então, a igreja hoje é pastoreada através dos presbíteros, dos bispos e dos diáconos. Então, nós vamos ler os textos juntos que vão nos mostrar quais são as características que esses homens precisam ter. Principalmente 1 Timóteo capítulo 3. E eu já convido para que você leia antes de entrarmos aí no próximo vídeo. E nós vamos debruçar aí nesse capítulo com todos os detalhes, tá bom? Então, obrigado, espero você aí no próximo vídeo.